E a produção do próximo Oscar resolveu cortar do show ao vivo 3 das 5 canções indicadas nesse ano. E já teve treta, viu? Diane Warren, 17 vezes indicada, ficou pistola. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. Meu nome é Felipe Aureliuk e você está chegando no canal Meu Tio Cinéfilo. Já deixa o seu joinha, seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Se você já me segue, muito obrigado pelo seu prestígio. Vai ser uma alegria se você puder também se tornar um membro exclusivo desse espaço, tá certo? Gente, vamos lá, o que está acontecendo, né? Ontem ainda repercutiu bastante lá na imprensa norte-americana, e mais especificamente nesses veículos de imprensa relacionados à temporada de prêmios, a notícia de que a academia teria decidido cortar do show ao vivo 3 das 5 canções indicadas este ano ao Oscar. E como é que eles souberam disso? Bom, em um furo de reportagem conseguido através da publicação Variety, eles tiveram acesso a uma carta enviada pelos produtores do show desse ano para os membros da junta de músicos da academia. E se você não está entendendo muito bem do que eu estou falando, clique aqui nesse card, nesse link, para ter acesso ao vídeo onde eu explico como é que a academia funciona em detalhes. Mas para resumir aqui rapidamente, a academia é formada por juntas de profissionais, divididos pelas especificidades da profissão. Então você tem a junta dos fotógrafos, dos atores, dos documentaristas e assim por diante. E tem também a junta dos músicos. Cada uma dessas juntas tem os seus governadores, que são eleitos para representar então esse grupo de profissionais. E aí os produtores do show acabaram escrevendo uma carta e enviando apenas para os membros da junta dos músicos, com a decisão que eles tinham tomado de excluir 3 das 5 canções indicadas nesse ano do show ao vivo. Claro que a carta é bastante, vamos dizer assim, ensaboada, né? E ela foi assinada, inclusive, eu não vou ler ela aqui inteira em função da extensão, para a gente não se alongar muito nisso. Mas ela foi assinada pelos produtores do show desse ano, o Raj Kapoor, a Cathy Mullen e Aaron Hurd. Eles 3 assinaram conjuntamente essa carta que, claro, né, tentava dar uma amenizada na situação, dizendo para eles ficarem despreocupados, porque a categoria de melhor canção seria abordada em sua integralidade dentro do show. Ou seja, eles não cortariam a categoria de melhor canção das apresentações de uma forma geral, o que seria um completo absurdo. Isso aconteceu já algumas vezes de forma muito pontual, né, e falhou miseravelmente. E aí eles tentam tranquilizar os indicados de todas as canções, dizendo que todas as canções seriam valorizadas em mídias como as redes sociais da academia e que durante o show todas elas seriam apresentadas de forma equânime, mostrando a aplicação dessa canção e do trabalho dos artistas para a história desenvolvida pelos seus respectivos filmes. Mais ou menos o que eles estão querendo dizer é o seguinte: sabe quando os apresentadores chegam para anunciar os vencedores e os indicados? Então, vai ter aquele momento dos indicados, 2, 3 minutinhos, eles iriam dar o mesmo preço para todo mundo. E isso é o protocolo, isso é o mínimo esperado. Agora, vamos combinar aqui, né, gente, que nas categorias de melhor canção, especificamente essa categoria, ela também tem o quesito do show, né? Não é apenas a aplicação da canção dentro dos filmes, dentro da linha narrativa das histórias. É também uma questão de performance, de apresentação. E desde pelo menos a década de 1980, a academia se vale também das canções indicadas para apresentar a música ao seu público. É um segmento da cerimônia do Oscar que dá uma mudança ali no pace, né, no ritmo da cerimônia. É também um show de entretenimento, então durante muitos anos a academia inclusive usou isso como um elemento que fortalecia a transmissão em si. Esse ano eles resolveram cortar 3 das 5 canções e manter apenas a apresentação ao vivo de 2 delas. Golden, de Guerreiras do K-Pop, e I Lied to You, do filme Pecadores. E aqui a gente começa a entender exatamente, ninguém é bobo, o porquê que essa decisão foi tomada. É uma questão meramente de audiência, pressionada pela emissora de televisão responsável pela geração das imagens e detentora dos direitos internacionais
do Oscar, que é a ABC. Não tem como você cortar Golden de uma apresentação ao vivo de uma cerimônia como o Oscar. Afinal de contas, ela foi uma das canções mais ouvidas, mais reproduzidas nos streamings de música do ano passado, de 2025, um verdadeiro fenômeno, e vai garantir excelentes números de audiência para o show, não tenha dúvidas disso. I Lied to You é do filme Pecadores, o filme mais indicado da temporada, um filme que fez muito dinheiro nos Estados Unidos, 3/4 da bilheteria vem ali do mercado doméstico norte-americano, então também é garantia de muita audiência. E as outras 3 canções, né, gente? Dear Me, do documentário sobre a Diane Warren, Sweet Dreams of Joy, que é de um outro documentário ainda mais obscuro, chamado Viva Verde, uma coprodução Itália e Estados Unidos, e o Train Dreams, do filme Sonhos de Trem, um filme independente, pequenininho, que estreou ainda em Sundance e agora está no catálogo da Netflix, mas não tem nem de longe o mesmo hype dessas 2 outras canções. Gente, é evidente que foi feita uma escolha comercial, uma escolha mercadológica, uma escolha de audiência. Os produtores do show querem entregar, motivados pela pressão exercida pela emissora ABC, um show com os melhores resultados possíveis de audiência, e eles partem do pressuposto que essas 3 canções vão tirar essa atenção do público em relação ao show. E aí acabaram tomando essa decisão e estão tentando se justificar com os membros da junta dos músicos da academia. Essa é uma carta interna, mas que vazou, como eu falei, ainda na quinta-feira a Variety acabou publicando isso nas suas redes, e a desculpa, né, dada pela equipe de produção é a duração do show, o fato deles terem que contratualmente cumprir 3 horas e meia ali de Oscar, a inclusão de uma nova categoria que vai deixar as coisas mais alongadas ainda, e o desejo de fazer da cerimônia um show que seja ágil e dinâmico, né? E assim, no ano passado a gente viu que ele conseguiu, era mais ou menos o mesmo grupo, o Raj Kapoor inclusive era o grande responsável pelo show do ano passado, e eles conseguiram imprimir essa agilidade e esse bom andamento da cerimônia, mesmo incluindo segmentos que não são necessariamente obrigatórios, né? A gente teve, por exemplo, homenagens aí a James Bond, a outras personalidades, um segmento in memoriam um pouco mais alongado, ou seja, dá para você incluir todas as canções se for esse o desejo mesmo, né? Cada canção tem ali entre 2 e 3 minutos, daria para você fazer um segmento condensado ali de todas essas canções e ocupar ali 10 minutos, 12, 15 minutos ali do show com música, né? Não com falação, não com besteira e não com propaganda. Então eu acho extremamente incorreto o fato de você querer excluir parte das canções, e claramente eles estão excluindo as canções que são, na teoria, menos atrativas para o público. Será que não dá para fazer um segmento que seja mais interessante, incluindo essas canções supostamente menos interessantes de uma forma artisticamente bacana? Será que não é possível? Certamente é possível. É um pouco de má vontade também e certamente muita pressão comercial. Então eu não acho bacana. A coisa começou a ficar mais interessante a partir do momento que a Diane Warren se manifestou. O que aconteceu? Uma outra publicação, a Deadline, acabou conversando com ela por telefone e publicando uma matéria que tinha ali um pouco da opinião da Diane Warren a respeito disso, e ela que é, enfim, amada pela junta dos músicos ali da academia, afinal de contas ela é indicada praticamente todos os anos, então ela realmente é uma voz muito respeitada, pelo menos ali dentro dessa junta. E ela falou bastante, tá? Foi uma entrevista longa, eu vou deixar aqui o link para a matéria em inglês lá do site Deadline, se vocês quiserem ler na íntegra, mas eu vou trazer para cá apenas os segmentos que eu acho mais interessantes. Ela falou, entre outras coisas, o seguinte, abre aspas, é injusto comigo e com os outros indicados, porque vocês simplesmente excluíram 3 músicas e escolheram 2. São os meus colegas artistas que merecem o respeito que vem com uma indicação, certo? Veja bem, o melhor é colocar todas as músicas na lista. Ou somos todos, ou ninguém. E é assim que deveria ser. Fecha aspas. E ela complementou dizendo que em 2018 ela passou por uma situação semelhante,
Em 2018, as duas grandes canções do ano eram Shallow e All the Stars, perdão. Shallow, do filme Nasce uma Estrela, e All the Stars, do filme Pantera Negra. E ela também tinha uma canção indicada naquele momento, chamada All Fight. E na época, na ocasião, também se cogitou apresentar apenas as canções Shallow e All the Stars. Depois de um certo mal-estar, ela foi convidada, Diane Warren, e quando ela foi abordada pelo produtor da época do show, ela foi muito clara em dizer que ela só toparia fazer a apresentação da sua canção se todos os indicados também tivessem esse mesmo direito. E segundo ela, a Lady Gaga também falou a mesma coisa. Olha, eu topo fazer a apresentação de Shallow na cerimônia do Oscar, porém, todos os indicados precisam ter o seu espaço. Eu não vou me apresentar se todos também não tiverem esse mesmo direito. O que eu acho que é um posicionamento muito coerente, tá, gente? E eu acho que eu entendo completamente todas as pressões sofridas pela produção do show, pela produção da cerimônia. Entendo que é muito dinheiro que está em jogo, mas, sinceramente, também acho um tremendo desrespeito você escolher entre algumas canções e outras não. Eu acho que, na minha opinião, ou você corta completamente a apresentação das canções, ou você inclui todas elas, de uma forma ou de outra. Eu acho uma falta de respeito mesmo, né, se isso realmente se confirmar. Eu não estou muito confiante de que isso vá ser revertido, tá? Porque a Diane Warren, apesar de ter uma voz muito forte na junta dos músicos, ela não tem essa influência toda entre os executivos ali da ABC, da Disney, enfim, da academia, para poder modificar isso especificamente. Então não estou muito confiante de que eles vão voltar atrás. Vai ser lindo, vai ser muito bacana ver Golden, I Lied to You apresentados ao vivo no próximo Oscar, com certeza. Mas é uma falta de respeito, sim, com os demais. E não adianta vir falar que vocês vão ter ali o clipezinho dos indicados com o mesmo peso para todo mundo. Gente, por favor, né? Não é isso, não é disso que se trata. A gente está falando de dar o mesmo peso para todos os que vão ali se apresentar. Diane Warren pode não ganhar, né? Ela pode estar sendo indicada só pela questão afetiva da junta dos músicos ao longo desses anos todos, mas ela tem razão nisso. Eu acho que a academia, inclusive, uma vez que já tem no horizonte, rompeu o contrato com a ABC, a partir de 2029 o show vai ser exibido no YouTube, não tem por que ficar brigando por causa dessas minúcias. E é uma questão mínima de respeito mesmo com esses artistas que foram indicados, foram reconhecidos pela comunidade cinematográfica e agora você vai não apresentar uma parte deles? Acho bastante problemático. Seria mais ou menos a mesma coisa do que você exibir aqueles clipes de indicados a melhor filme e escolher só os 3 ou 4 mais indicados, mais populares, e excluir os demais. Por favor, né, gente? Não é dessa forma que acontece. E eu queria saber agora de você qual é a sua opinião sobre esse assunto. Todas as canções deveriam ser executadas ao vivo? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Também não esqueça de dar joinha nesse vídeo, de se inscrever no canal. Se puder, também vai ser muito bacana você se tornar um membro desse espaço. Forte abraço para o nosso patrocinador Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. É isso, gente. Eu volto a qualquer momento com mais notícias da temporada de prêmios. Um abraço.